Bom dia a todos. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto nessa manhã pela internet. Os irmãos então sabem que estamos vivendo um período de quarentena, isolamento social, então não é possível nós abrirmos as portas da igreja para que possamos nos reunir fisicamente, mas nós estaremos aqui reunidos por meio da internet. Eu espero então que os irmãos nesse momento estejam conectados também conosco, a fim de que possamos neste dia do Senhor louvá-lo e engrandecê-lo. Nós vamos começar então com oração, suplicando a Deus as bênçãos dele sobre a nossa vida, pedindo que o Senhor então fale ao nosso coração. Mesmo em casa, se você nos acompanha, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus nesse momento. Oremos. Ó Pai, nós te bendizemos e te damos graças, ó Deus, neste dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós. Neste dia, que é o primeiro dia da semana, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Especialmente, Senhor, nestes dias que nós temos vivido isolamento social. Estamos aí, Senhor, diante de uma epidemia que tem assolado não só o nosso país, mas o mundo. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, sabedores de que o Senhor, ó Deus, governa todas as coisas com a tua mão poderosa, Senhor. E nós sabemos que o Senhor há de conduzir, Senhor, esses dias que virão, debaixo da tua graça e debaixo da tua soberania, Senhor. Sobretudo, nós colocamos diante do Senhor a tua igreja, pedindo que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê da tua graça, que o Senhor, ó Deus, em meio a este caos que temos vivido, possa levantar a tua igreja, Senhor, como um agente proclamadora, Senhor, do Evangelho. Ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet neste momento, a fim de que sejam edificados e sejam abençoados por Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 142, os versos de 1 a 7. Farei a leitura aqui e peço que, então, você, se possível, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. É um salmo de Davi. A palavra de Deus nos diz assim: Ao Senhor ergo a voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Que a palavra de Deus, então, nos abençoe nessa manhã. Quero somente destacar aqui o verso de número 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Que Deus, então, possa ser o nosso quinhão, ele possa ser, então, o nosso refúgio em meio às tribulações. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Nós vamos cantar um hino ao nosso Deus, o hino de número 162. Quando a tempestade ruge com seu feroz bramido, quando as nuvens se acumulam, os raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz-se ouvir e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a sua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiamos.
confiados vão por ti sempre a lutar. Nesta vida tormentosa, qual fragor no vasto mar. Quando o mar vem imensamente sobre a areia se espalhar, quando a brisa sussurrante calmamente passar, soa a mística mania, ouve-se um feliz rumor. Deste coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar. Nesta vida tormentosa, qual fragor no vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita em luta e ruge sem descanso e paz sentir, quando o som que se repete nas quebradas a rolar, ao aflito e conquistado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados vão por ti sempre a lutar. Nesta vida tormentosa, qual fragor no vasto mar. Nós vamos, nesse instante, orar pelos aniversariantes dessa semana. Lembrando, então, aqueles que completam mais um ano de vida. Amanhã nós temos a nossa irmã Ana das Dores, também Rodrigo de Castro. No dia 25, a nossa irmã Raimunda Souza, nosso irmão Joston, também a Yasmin Correia e também a nossa irmã Mary Ellen. E no dia 27, completa mais um ano de vida a nossa irmã Cássia Virgínia. Nós vamos orar mais uma vez por esses irmãos, colocando a vida deles diante do Senhor e também agradecendo a Deus por mais um ano de vida que completam nessa semana. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós te bendizemos, te damos graças, ó Deus, pela vida desses irmãos que completam mais um ano de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a eles vida, o Senhor tem sustentado cada um deles, ó Pai, e nós te damos graças por isso, Senhor. Pedimos que nesta semana em que eles completam mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles, ó Pai, dando ainda mais da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que eles sejam abençoados por ti, com ainda muitos anos de vida, Senhor. E que o Senhor continue, Senhor, a derramar das tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós passarmos para um momento de estudo, só queremos lembrar então os irmãos que nos acompanham aí pela internet, que você deve compartilhar então esse link, deve chamar outras pessoas também para que nós participemos juntos deste culto, apesar de nós estarmos então online, né? Não é possível nós nos reunirmos aqui na igreja. Eu convido então cada um de vocês a compartilhar, chamar outros irmãos também, incentivá-los para que nós possamos participar juntos deste momento de adoração ao nosso Deus. Então vou passar a palavra para o reverendo Baltazar, ele vai nos trazer a palavra de Deus nessa manhã. Meus queridos irmãos, todos que aqui estão nos assistindo em sua casa, Deus abençoe a cada um de nós, um momento diferente na vida da igreja, mas nós cremos plenamente na ação de Deus, no controle absoluto do nosso Senhor. E eu quero nesta manhã compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, quando as Escrituras nos dizem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E também no capítulo 3, no versículo 6, as Escrituras nos informam, dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer,
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E no versículo 15 do mesmo texto de Gênesis 3, as Escrituras ainda nos dizem assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E ainda no mesmo capítulo 3, no versículo 23 e 24, a Bíblia ainda nos diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, nós sabemos que há cerca de 7 bilhões de pessoas vivas em nosso planeta. Acredita-se, os estudiosos do assunto dizem que até hoje, então, nasceram e viveram em nosso planeta cerca de 108 bilhões de pessoas. E se nós podemos imaginar, cada uma dessas pessoas tiveram a sua história. Cada uma das pessoas que vivem hoje tem a sua história de vida, onde nasceram, quem são os seus pais, o que fizeram, o que fazem, e assim por diante. Cada um de nós temos a nossa própria história. Mas será que existe uma relação íntima entre a nossa história particular e aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus escreveu, ou a história de Deus? Será que esse grande movimento da história produzida por Deus está de fato relacionada com as coisas que nos acontecem, com a nossa própria experiência de vida? Certamente que sim. As Escrituras nos mostram isso, e a nossa experiência, a nossa vivência cristã também aponta para isso. Mas muitas vezes nós vivemos e nós lidamos com as situações como se essa relação não existisse, como se cada um de nós então tivéssemos que fazer a nossa própria história e ela não estivesse relacionada com Deus. Então, sendo assim, esse mal que nos aflige nesses dias agora tem a ver com Deus e com a sua história. E ao olharmos para as Escrituras Sagradas, nós podemos ver isso. Deus tem escrito a sua história. E nós vemos isso a partir desse texto que lemos, essa história escrita por Deus, a história da criação, Deus a escreveu na eternidade, a história da queda, quando no capítulo 3, então, nós a observamos, a história da redenção, quando no versículo 15 do capítulo 3, Deus então já planeja, já tem escrito a história da redenção. E a história da consumação de todas as coisas. Quando lá em Apocalipse capítulo 5, no versículo 1, as escrituras nos dizem assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então esse livro na mão de Deus, e o texto bíblico diz que João, o apóstolo João, chorava porque não havia ninguém digno de abrir o tal livro. E as Escrituras então vai nos esclarecer que livro é esse? Que livro é esse escrito por dentro e por fora? E ela vai nos dizer que este livro, então, é a história do mundo, a história da humanidade, tudo aquilo, então, que Deus planejou, escreveu, determinou acerca de todas as coisas, nenhuma delas está de fora. Qualquer que seja a calamidade, o problema, a dificuldade que nos assolem, o Senhor está nos dizendo que Ele escreveu a história. E no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 5, João ainda escreve: todavia um dos anciãos me disse, não chores,
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A história está nas mãos do Redentor. A história está nas mãos de Jesus. Então, nesta manhã, nós vamos ver rapidamente a respeito deste movimento da história, como que Deus movimenta toda a história da humanidade. E a gente vê aqui então que o primeiro movimento de Deus nessa história é a criação. Como a gente leu lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós precisamos reafirmar isso nesses dias tão difíceis. Deus criou o mundo. E Deus não criou como um capricho, mas Deus criou pelo seu eterno decreto, a sua bondade, a sua graça. Deus criou este mundo com todo planejado, organizado, concreto e decretado. E se temos que dizer algo significativo a respeito do mundo que nós vivemos e para onde ele está indo, precisamos saber como ele começou. E nós vemos hoje que existem basicamente, de forma bem resumida, 2 alternativas. A primeira alternativa é naturalista evolucionista, que vai dizer então que tudo o que acontece é um mero acidente, um acaso, então nós não temos algo planejado, mas pelo tempo, pelo movimento do tempo e pelas evoluções, nós temos aí o que temos. Então esta é uma teoria evolucionista e naturalista. E nós temos o testemunho bíblico. O que a Bíblia nos diz? Que no princípio Deus cria os céus e a terra. E se de fato nós cremos que Deus, o Criador, que é onipotente, onisciente, criou o mundo e os seres humanos como palco da sua glória, então a forma que nós vamos lidar com a vida, ela terá também essa dimensão. As pessoas então que creem que este mundo é fruto de alguma forma, de uma evolução, a forma que elas vão lidar com a vida também será dentro dessa perspectiva. Então é basicamente isso, essa divergência. Somos algum tipo de acidente biológico em meio a um acidente cosmológico, ou seja, sem planejamento, de repente uma bolha de energia explode e por acidente, então, o cosmos é formado e depois, então, de alguma forma biológica, há um acidente biológico e de alguma forma um ser vivo vem a existir do nada e de repente, então, pelos anos e tudo mais, nós temos aí as formas de vida como temos. Se nós crermos assim, nós vamos lidar com a vida dessa forma. Então, qualquer situação, e atualizando para nós, né, qualquer vírus ou enfermidade, é mero acaso, mero acidente biológico, e que os homens, de fato, não têm controle algum, e não há ninguém por trás desses eventos. Mas se nós cremos no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e tem domínio absoluto sobre a sua criação, então nós cremos que nada pega Deus de surpresa. Então, Deus cria os homens, Deus cria a mulher e o homem como portadores de sua imagem. E nós entendemos então que há um propósito inerente em nossa existência. Há um propósito de Deus, um propósito maior, grandioso, do que nós podemos imaginar. E Deus nos criou à sua imagem e determinou, e esse é o propósito de Deus, que nós, como criaturas singulares, os seres humanos, o conheceriam e o adorariam conscientemente. Esse é o propósito que Deus cria as suas criaturas, para que o conheçam, para que o adorem conscientemente. Mas aí nós temos um problema,
e esse é o segundo grande movimento da história que Deus nos narra. Primeiro ele cria todas as coisas, mas há uma queda. O homem, então, que foi criado com o propósito de adorá-lo, de conhecê-lo, de entender quem ele é. Agora nós vemos narrado uma queda. No capítulo 3, dos versículos 6 e 7, nós vemos então o homem e a mulher, criados então com este propósito, caindo em pecado. E sem uma referência à queda, por isso que as Escrituras Sagradas nos falam acerca dela e nos narram com detalhes aquilo que aconteceu, nós não podemos entender nada a respeito de nós mesmos. Nós não podemos entender nada a respeito da nossa condição presente. Quem nós somos por causa da queda? Qual é a nossa condição presente por causa da queda? Mas quando nós entendemos a queda, que de fato a queda no pecado explica todo o sofrimento, explica toda a luta, toda a dor, todo o conflito, todo o gemer da natureza, explica então para nós que nós vivemos em um mundo que sofreu os efeitos da queda. Não somente o ser humano, mas as Escrituras nos orientam e nos ensinam que toda obra criada, todo cosmos criado em perfeição, foi agora afetado pela queda. Paulo vai dizer isso lá em Romanos 8, no versículo 22, a respeito de que a criação, então, por causa da queda, ela geme, ela sofre angústias. E muitas vezes, quando nós não entendemos perfeitamente acerca disso, muitos cristãos têm a fé abalada, por causa, às vezes, de um desastre natural, ou por causa de uma doença que lhe afeta, ou afeta um dos seus, e fazem a pergunta, talvez em seus corações, aonde Deus estava? Onde Deus estava? Como se Deus tivesse cometido erros, por permitir que a tragédia acontecesse. Meus irmãos, muitas vezes nós somos levados ao desespero, à desesperança na fé, ao desânimo espiritual, quando governantes eleitos não produzem, às vezes, os resultados que nós esperamos. Aí nós desanimamos. Quando a cultura que nos cerca continua na sua marcha rumo à depravação, aí nós desanimamos. E quando doenças e epidemias assolam a humanidade, ceifam vidas, aí nós desanimamos. E desanimamos por quê? Porque às vezes nós não entendemos a queda, o que aconteceu. A queda não foi apenas um pecadinho individual, ela mudou tudo. Ela mudou as relações. Hoje nós temos aí uma pequena mudança até nas relações sociais, onde os cumprimentos, os abraços, os beijos com estranhos não são mais vistos com bons olhos, aonde então nós mantemos aquela distância. Então imagine a queda, quando ela muda tudo, entrando na experiência do ser humano, do cosmos, tudo foi afetado. A terra não seria mais gentil com Adão, como Deus mesmo declara lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, olha, a terra não será mais gentil com você, não dará mais de todas as suas forças. E a Eva, Deus diz, olha, nas dores do parto, Eva se lembraria da queda. E cada vez que uma criança nasce, uma nova vida vem ao mundo, e a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, dizem que cerca de 211 mil pessoas nascem por dia. Então nós podemos ter aí uma média de 3 nascimentos por segundo no nosso mundo, e 180 por minuto. Então, enquanto nós falamos aqui, crianças estão vindo ao mundo em grandes quantidades em toda parte do nosso mundo. E cada vez que uma criança nasce, ela vem a este mundo,
Há uma lembrança acerca da queda. Todas as vezes que a dor do parto se instala neste momento, nós nos lembramos que fomos expulsos do paraíso, como no versículo 24 está dito, e nós não podemos mais experimentá-lo. Então a queda explica porque somos o que somos. A queda explica porque fazemos o que fazemos. Porque escondemos o que escondemos. A queda explica porque nós não somos sinceros. Porque nós mentimos. A queda explica porque há em nós arrogância, orgulho. Há em nós um senso de autopreservação exacerbado. Pode-se ver hoje, então, as pessoas entrando em mercados e levando o máximo que pode sem pensar no outro. A queda explica tudo isso, que os nossos corações não são mais voltados para Deus, mas os nossos corações foram afetados pelo pecado. A queda explica porque nós nunca estamos satisfeitos. Ricos e pobres nunca estão satisfeitos, nunca ficamos contentes, nunca estamos verdadeiramente em paz. A queda explica porque os nossos relacionamentos muitas vezes são conturbados, dificultados. Mas o mais importante, a queda explica porque nós somos espiritualmente mortos. Porque homens e mulheres que foram criados com o propósito de amarem e adorarem a Deus, conhecerem a Deus, não querem, não se importam mais com o seu Criador. Então esta é a segunda realidade que Deus nos informa. Olha, eu criei todas as coisas, mas houve uma queda. Mas o Senhor anuncia, e esse é o terceiro movimento da história de Deus, ele anunciando então a redenção. No capítulo 3, no versículo 15, já em meio à queda, o Senhor, através aqui do escrito de Moisés, no livro de Gênesis, ele já então profetiza a vinda do Messias, que traria então a redenção, que possibilitaria que novamente o ser humano se reconciliasse com Deus. Deus agora estende novamente a sua graça e a sua oferta de vida, aquela que era permanente no jardim, que o homem então a desprezou, esta oferta de vida continua sendo oferecida em Cristo Jesus. O que nós não podíamos mais fazer por nós mesmos, por causa da queda. Ele agiu para nos salvar dos nossos pecados. Então, veja que Deus não se mostra apenas como Criador. Não apenas como Criador. O que não nos traria uma relação tão profunda com Ele. Mas a Bíblia diz que agora Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. Veja que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, veja, meus irmãos, que o problema do pecado foi resolvido. E foi resolvido quando? Ele foi resolvido quando o Filho de Deus, o santo e perfeito Filho de Deus, o imaculado Filho de Deus, morreu na cruz como substituto por aqueles que o Senhor deu a ele. Todos aqueles, então, que o Senhor Deus deu a Jesus, ele morreu por estes. Ele pagou o preço para que nós novamente fôssemos reconciliados. A história de Deus, então, marca a criação. A história de Deus marca a queda. Não fugiu do controle de Deus. Não foi um acidente no planejamento de Deus. A história de Deus marca a redenção, consumada em Cristo Jesus. Mas a história de Deus tem um movimento final. E o movimento final na história de Deus é a consumação. Sem a consumação, a história não estaria completa.
Por isso que nós aguardamos novo céu e nova terra. Por isso que os nossos olhos, as Escrituras Sagradas dizem que não podem ser colocados aqui de forma que este lugar seja o nosso lar permanente. Por isso que nós olhamos para o céu. Por isso que Paulo insta conosco lá em Colossenses, dizendo: olhai para as coisas do alto, não nas que são aqui na terra, aqui da terra. Nada neste mundo pode demover o cristão, tirar o cristão da sua esperança. Mas quando nós olhamos demasiadamente para as coisas deste mundo, a nossa esperança se esvai. Então nós precisamos reafirmar que Deus controla toda a história e está a levando à sua consumação. Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, a Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus não somente redimirá pecadores, mas a Bíblia diz que Deus cria novos céus e nova terra. E não é apenas uma restauração lá do Éden, mas o Senhor cria algo mais sublime, mais glorioso do que o próprio Adão e Eva desfrutaram no paraíso, no Éden. O Senhor cria novo céu e o Senhor cria nova terra. Lá em Apocalipse 4, Deus é louvado dessa forma. Apocalipse 4 há um louvor diante do Senhor. No capítulo 4, versículos 8, 10 e 11, as Escrituras dizem assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, os seres viventes aqui, os estudiosos reconhecem como toda obra criada, é representada então por esses seres viventes, e eles estão lá diante de Deus, e louvando, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Esses 24 anciãos representam toda a igreja, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Os estudiosos então nos dizem que as 12 tribos e os 12 apóstolos formam esses 24 anciãos, representando então todos os salvos nessas duas dispensações, do Antigo e do Novo Testamento. E esses 24 anciãos, que é a igreja, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Há um movimento aqui no céu e toda a obra criada, toda a igreja louva a Deus como Criador. Como Criador. Isso também Adão e Eva faziam lá no jardim. Mas há um louvor a Deus não só como Criador, mas agora há um louvor a Cristo como Redentor. Aquilo que nem Adão e Eva puderam fazer lá no jardim, louvar a Cristo como Redentor. O texto então nos diz no capítulo 5, versículos 9 e 10, entoavam um novo cântico, esse novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, no jardim do Éden, Adão e Eva
cantavam louvores a Deus, Deus como Criador. E no céu, na consumação, nesse novo céu e nova terra, nós entoaremos louvores a Deus como Criador, mas entoaremos também louvores a Cristo como Redentor. E a pergunta que nós encerramos nesta manhã, esta mensagem, é se você já experimentou tão grande redenção. A questão que nós levantamos nesta manhã é se isto que tem nos assolado tem te despertado. E o despertamento de Deus vem em duas direções. Para a igreja, como um despertamento para orarmos mais, para nos dedicarmos mais, para que com mais afinco olhemos para a eternidade, olhemos para o alto, confiemos em Deus. E para aqueles que neste mundo ainda andam sem esperança, sem ter entregado a sua vida a Cristo, creio eu que esta moléstia que nos assola serve também para nos despertar a esses, para olharem para Deus e verem que há um Deus que criou todas as coisas e chama ao arrependimento e à redenção que há em Cristo Jesus. Por isso precisamos despertar, precisamos de fato ver nisto, não apenas como uma enfermidade, mas ver nisto que Deus chama homens e mulheres para uma reconciliação e uma consagração a Ele nesses dias, talvez dias do fim. Que Deus nos abençoe. Nós vamos passar aqui a palavra ao reverendo Ricardo, que vai nos trazer alguns avisos que são de importância, claro, aos membros da igreja, mas se há também pessoas que não são da igreja, que estão nos ouvindo, por gentileza também, fiquem até o final, para que talvez esse aviso sirva também para você. Deus abençoe. Irmãos, como nós temos dito desde o início, essa transmissão online, ela se faz necessária justamente pelo fato de nós não podermos nos reunir em culto público, nem na escola dominical e também no culto à noite. Então eu quero convocar os irmãos, pedir a que você compartilhe esse vídeo, chame outros irmãos para que possam estar nesses horários. Nós vamos fazer as nossas transmissões de manhã, no domingo pela manhã às 9 horas, e hoje à noite às 19 horas, pontualmente, nós estaremos aqui para louvarmos a Deus. Os cultos de estudo bíblico às quartas-feiras também eles estão temporariamente suspensos. A nossa ideia é de que nós possamos também fazer uma transmissão online, ou talvez a gente fazer uma gravação e compartilhar aí nas redes sociais, também nos grupos de WhatsApp, para que então os irmãos possam ouvir a palavra de Deus e também compartilharem desse estudo com outras pessoas. Nós queremos então reforçar para que vocês estejam preparados durante todo este dia, para que nós estejamos aqui às 19 horas. Lembrando também, irmãos, que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, no dia de hoje, convoca todos os membros a terem um dia de jejum e oração, justamente por esta causa, por essa calamidade desse vírus que tem assolado o nosso país, tem assolado de fato o mundo, para que você então tire este dia, que é o dia do Senhor, para que você reforce então as suas orações em família, para que você reforce a sua oração em particular, justamente para este fim, para que Deus então dê consolo, que Deus então nos ajude a enfrentarmos juntos, como família de Deus, esse momento tão crucial, tão delicado que o nosso país e o mundo têm enfrentado. Eu quero lembrar também os irmãos que nós emitimos uma nota, o Conselho emitiu uma nota, e nessa nota então nós fizemos algumas decisões, e dentre elas nós possibilitamos os irmãos que tiverem alguma dificuldade na questão da entrega dos dízimos e ofertas, podem fazer
por vários meios, né? Podem fazer isso de maneira online, podem entregar aqui na secretaria também, para que você possa fazer não deixar com que esse momento, né, de falta de culto público seja um obstáculo para que a gente continue entregando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, às 19 horas nós estaremos aqui, nós vamos orar neste momento e após a oração, então, nós vamos encerrar a nossa transmissão, continuando a pedir a Deus a graça dele sobre as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, suplicando a Deus a sua bênção. Ó Deus, nós te bendizemos, te damos graças, ó Deus, neste dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos trouxe alento, nos trouxe consolo nessa manhã. E, sobretudo, o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Senhor, nada está deixado, nada está por acaso acontecendo no mundo, mas o Senhor está governando e dirigindo a história, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor. Isso nos traz a certeza de que nós podemos confiar em ti, Senhor. Isso nos dá a certeza de que nada pode nos assolar, nada pode nos desanimar, Senhor, porque o Senhor está dirigindo a história conforme a tua vontade, Senhor. Nos abençoe durante todo este dia, que a graça do Senhor seja sobre nós, nos dê momentos a sós com o Senhor, momentos em família, Senhor, onde possamos compartilhar a tua palavra, orarmos juntos, ó Deus, uns pelos outros, e que o Senhor fortifique, Senhor, a tua igreja, que o Senhor fortifique o teu povo, Senhor, espalhado, Senhor, sobre a face da terra. Que a graça do Senhor seja sobre nós, ó Deus. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.